falando sobre economia também, eu queria falar sobre um tema que é pouco falado em podcast, entrevistas, que é sobre carga tributária. Eu vejo que muitos políticos não batem nessa tecla de redução de impostos. Eu já fui comissário de bordo, viajei 15 anos, o mundo inteiro viajei. E quando você pegava nos Estados Unidos lá, imposto na Flórida, 7% e poucos. Chega lá em Nova York, 6, não sei quanto. Essa carga tributária no Brasil, ela esfola o brasileiro. Hoje você vê um carro popular, né? Parece uma geladeira com roda e motor, custa 70 mil reais. Isso não é carro popular. Popular para quem? Né? Então você vê, o brasileiro não tem condições de comprar um carro de 70 mil reais para pagar o IPVA, que custa uma fortuna. Não chegou a hora de a gente mudar esse negócio, porque ninguém fala em redução de impostos no Brasil. Esse governo agora só fala em aumentar impostos, e a mídia acha lindo. Sim. Aumentar impostos, pelo amor de Deus. Aí você vai em países de primeiro mundo, a carga tributária é extremamente baixa. E você tem qualidade. Né? Como é que você vê essa relação de impostos e desenvolvimento de um país? Cara, o imposto está completamente relacionado e vinculado ao desenvolvimento do país. Quanto menos ou quanto menor a carga tributária, maior a possibilidade de crescimento do país. Veja, é só você ver hoje os aeroportos. O aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão, que é o aeroporto que mais recebe o turista de fora do Brasil, no Brasil, é o Galeão, né? E você tem um aeroporto lá de, sei lá, Massachusetts, ou Boston, em Massachusetts, ou Nova York, né, no estado de Nova York. Qual é a diferença entre o brasileiro que sai daqui para ir para lá e o norte-americano que sai de lá para vir para cá? O Brasil é um país que tem uma das maiores, abre aspas, segurança trabalhistas, fecha aspas, com carga tributária, com vale-refeição, auxílio-desemprego, salário-família, uma série de, abre aspas, benefícios, fecha aspas, porque isso aí é tudo imposto, alguém tá pagando isso. Não existe almoço grátis, irmão. Não existe. Se você está ali usufruindo de um serviço grátis, ou seja ele na saúde, seja ele na educação, alguém está pagando isso para você. Até porque quem está ali é um profissional que foi concursado e que está recebendo um baita valor a comparar com a iniciativa privada. As taxas de impostos do Brasil são surreais, são muito altas. Os direitos trabalhistas também são muito altos, que, obviamente, direito trabalhista acaba se tornando taxa para alguém pagar, entrando nessa linha de que não existe almoço grátis. Você pega assim, o brasileiro está fugindo do Brasil para ir para um país, que é os Estados Unidos, que não tem FGTS, não existe INSS, não existe seguro-desemprego, não existe auxílio alimentação, 13º. Não existe 13º, não existe nem carteira assinada. É contrato, ó, você vai trabalhar aqui por tantos meses, você vai receber dia tal, hora tal, por hora e pum. Brasil, acabou, terminou de construir o telhado, terminou de limpar lá a privada lá, acabou, você ganhou aquela prata ali, no dia seguinte tem mais. Mas você ganha tão bem que o que você ganha você consegue viver e você consegue economizar e guardar. O Brasil não. Então veja, isso nos traz um resultado claro de que quanto maior o imposto e maior esse, abre aspas, benefício, fecha aspas, pior é a qualidade de vida do cidadão. O caminho não seria mais ou menos esse? Eu aumento a carga tributária, eu deixo todo mundo pobre e miserável, eu centralizo a minha grana para depois eu posar de bonzinho para poder trazer um assistencialismo como forma de compra de voto? Sim, sim. E ainda é um pouco até mais complexo. É aquela famosa curva de Laffer, né? Não sei se você já ouviu falar na curva de Laffer, que, veja, vou parafrasear aqui, né? Quanto mais impostos você cobra, tecnicamente, teoricamente, mais você arrecada para o governo. Isso é um ponto. Pô, eu cobrava 10% de imposto, agora eu tô cobrando 50%. Pô, legal, o governo tá arrecadando mais. Sendo que o seguinte, enquanto você cobrava 10%, só 10%, você tinha uma taxa de consumo muito alta. Agora que você cobra 50, tá tudo muito caro, você diminui a taxa de consumo. É a curva de Laffer. Não significa que você cobrar mais imposto, você vai arrecadar mais. Não é isso. É justamente o oposto. Quando você cobra menos imposto, quando você tira sobre as costas do trabalhador brasileiro esses impostos, essa taxação, sobretudo no pobre. Porque o pobre, se você guardar as devidas proporções, o pobre, na ponta, ele é o que mais paga imposto. Por quê? Porque o pobre paga imposto sobre o consumo, cara. Sobre bens e serviços. Por exemplo, o rico paga imposto sobre serviço, sobre bens. Ele vai fazer uma viagem, ele vai comer num restaurante bacana e tudo mais, né? Não vai fazer igual meus amigos do Rio de Janeiro, que vieram comer num restaurante japonês na Liberdade,
e viram um prato lá e querendo comer arroz com feijão. Pediram uma parada, se arrebentaram, entendeu? Tropicalização da comida japonesa. Não dá, pede um lamen, pede uma parada, brincando aqui pra gente descontrair. Então, veja, né? É uma situação que a gente percebe que nesse ponto de vista da taxação, da economia, a gente acaba perdendo para os países que menos cobram impostos, né? Você tem os Estados Unidos, que eu já dei esse exemplo, não existe CLT, não existe carteira assinada, não existe seguro isso, seguro aquilo, FGTS, INSS, e um monte de brasileiro está saindo daqui com esses benefícios todos para fugir para lá, para ter uma vida melhor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso também, eu creio que venha também de uma ideologia da esquerda que ficou durante décadas falando que isso era bom ter sindicato, era bom ter esse benefício, mas no final, você não tem poder de compra, você vive miserável e você fica mendigando bolsa isso, bolsa aquilo, para o governo posar novamente de bondoso na história. Exatamente. Então, concordo plenamente. Se não reduzir impostos, não vai ter qualidade de vida. Exatamente. Como é que você compra um carro popular de 70 mil reais? Isso é inadmissível. Pô, esses dias eu vi, só para finalizar o raciocínio, que eu perdi o raciocínio, mas voltei, né, na questão da alimentação. O pobre paga pelo consumo, entendeu? O pobre paga pelo arroz que ele compra, cara. O picolé que ele compra pro filho dele, ele paga imposto em cima disso aí. Além do desconto que ele tem do FGTS, do INSS, que o governo fala assim, ó, ô pobre, seu miserável, você é tão burro que você não consegue nem juntar o seu dinheiro. Então deixa eu fazer o seguinte, vou tirar um pouco do teu salário para guardar para você. Sendo que esse recurso rende menos do que a inflação, pô. Então, assim, é uma parada absurda. Agora, baseado nisso que você tá falando, a questão da taxação, a questão tributária da coisa, a gente vive um absurdo aqui. Por quê? O governo, ele arranca do povo, se coloca como esse pai bondoso, sim, dando a Bolsa Família, dando Bolsa isso, Bolsa Crack, né? Tem até a Bolsa Crack agora, irmão. Tem presidiário que, por bom comportamento, ganha valor, ganha recurso, assim. É um absurdo, né, a gente viver num país onde se valoriza mais até mesmo um bandido do que o cidadão trabalhador. E, infelizmente, isso é uma engenharia social e é proposital, meu irmão. Eles querem ver as pessoas na pobreza. Eles querem ver as pessoas dependendo deles. Por isso que os países desenvolvidos, como países europeus, até mesmo alguns países da América Latina, você tem o caso do case do Uruguai, o case do Chile, que são países que estão crescendo, são países que estão tendo uma indústria muito bem, muito fortalecida. Isso gera uma emancipação do povo. O povo fica emancipado. Isso que o governo tem que gerar. O governo, cara, ele não tem que ficar ajudando ninguém. Só de o governo não atrapalhar já tá ajudando ajuda pra caraca, velho. Exatamente. Entendeu? E hoje o governo fica em cima. Você abre... Aqui em São Paulo vocês têm até uma vida menos difícil. Se para abrir uma empresa, um CNPJ, pegar um alvará no Rio de Janeiro, é 1.200 pratas. Aqui em São Paulo é 400, no máximo 600 reais. Olha a diferença. A gente tá falando de duas cidades... polos no Brasil, as duas maiores cidades do Brasil. São Paulo é maior e depois é o Rio de Janeiro. Então, assim, é um absurdo que a gente vive, irmão. Então, para reforçar o que a gente tá falando, como a gente poderia mudar esse cenário dessa taxação, dessa carga tributária enorme, que todo mundo quer uma fatia, todo mundo quer esfolar todo mundo, e no final todo mundo fica pobre, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Sim. Do mesmo jeito que o pobre paga muito, o empresário é esfolado com tantos impostos, o cara que ele paga 2 mil reais, custa 4 mil, 5 mil reais para ele. Isso. Não seria melhor esse funcionário ganhar 4, 5 mil? Seria. Do que ele pegar metade desse valor e dar para o governo ficar devolvendo migalha e se fazendo de bondoso? Como é que a gente conseguiria mudar essa questão cultural para reduzir impostos? Que ninguém fala nisso. Assim, cara, é um trabalho muito a longo prazo. A gente viu um pouco o Paulo Guedes fazendo isso. Ele fez muito bem a questão da carga tributária. Foram vários setores que foram isentos. E quando não foram isentos, tiveram uma carga bem reduzida, uma redução de carga muito grande, melhor dizendo. Setor automobilístico, a gente viu isso. A gente viu isso no setor do turismo. E a gente também precisa fazer o seguinte, além de você diminuir a taxa de tributo, você precisa também fazer com que o mercado seja um mercado mais livre. Sim. Então, da mesma maneira que o governo não atrapalha cobrando impostos, o governo pode facilitar com licenças para, por exemplo, novos negócios.
A gente tem lá na cidade, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Angra dos Reis. Você já ouviu falar em Angra dos Reis? Já fui pra lá. Pô, meu irmão, aquilo ali é um paraíso. Lindíssimo, Angra. A Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Vocês pegam um pouquinho ali em Ubatuba e tudo mais. Cara, na boa, chama aí um conglomerado de investidor árabe, por exemplo. Ah, mas os árabes são isso, são contra o homossexual. Chama um francês desse, então, que é liberal, que deixa tudo e tudo mais. Porque às vezes a galera fica muito nessa questão de guerra ideológica quando é uma questão econômica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pega um conglomerado de investidores asiáticos, árabes, europeus, faz o seguinte, ó, constrói aqui, meu irmão, pode construir resort. Guardando a responsabilidade ambiental e tudo mais, aquela coisa toda. Bota resort aqui, mas com a seguinte condição. 75% dos funcionários tem que ser funcionários locais. Além de ser brasileiro, tem que ser local, da região, dali daquela região, daquela cidade ali. E aí os outros 25% nos cargos de chefia, se coloca a tua galera, que é multinacional, então vai ter que ter gente operando ali dos seus países, mas no cargo de gerência, de diretoria, também tem que ter brasileiros. Aí não precisa ser local, porque às vezes você não tem mão de obra qualificada numa cidade pequena. Você pode trazer isso de outras cidades. Cara, isso seria lindo. Isso foi, tentaram fazer isso. E esses ambientalistas malucos, que estão mais preocupados com o nascimento da tartaruga do que o nascimento de um bebê, eles impedem. Não pode, porque não sei o que, é uma área verde. Então você não deixa, cara, o Brasil desenvolver, irmão. A gente tem hoje, por exemplo, em Abu Dhabi, você tem no Emirados Árabes, né? Tem Dubai, tem Abu Dhabi, tem vários outros, Bahrein, naqueles lugares que eram lugares desérticos, cara, infrutíferos, improdutivos. Os caras fizeram daquilo ali com uma commodity somente, que é o petróleo. Uma commodity. Uma commodity, eles conseguiram transformar aquilo ali, velho, em grandes cidades futurísticas. O Brasil tem petróleo em terra, tem petróleo no pré-sal, no fundo do mar. A gente tem pedra preciosa, a gente tem terreno, a gente tem um agronegócio que alimenta aí 1/4 da população mundial. A gente tá falando de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Somos os maiores produtores de café disparado, os maiores produtores de laranja, o maior produtor de carne bovina. Caraca, velho! E a parada não vai pra frente. Você vê, nós somos a 9ª economia do mundo. Um país que é a 9ª economia do mundo era para sermos uma megapotência como Estados Unidos, Canadá, como a Alemanha, como a Espanha. Cara, como é que a 9ª economia não tem grana? A 9ª economia, nós estamos falando de 20ª, 30ª economia, a 9ª economia do mundo. Então você vê, grana tem. Sim, muita. Tem grana, tem. Se a 9ª economia do mundo, tem muita grana. Então como é que você faz se você não tem um incentivo fiscal, continua esfolando todo mundo? Esfola o pobre, esfola o rico, esfola o empresário. E aí, agora vou entrar num outro link, né? Da formação do brasileiro, da educação, da educação do brasileiro. Como é que você vai ter capital humano e você não tem incentivo fiscal? Você tem que ter condições para esse país crescer. Claro. Que é um país gigante. Então você tem capital humano. Como é que essa educação propositalmente falida, que ninguém fala isso, que nós temos hoje a progressão continuada. Como é que você tem um aluno que passa sem passar por uma prova? É proposital, irmão. Cara, como é que aprovam isso? Eu tenho uma escola de socorristas, eu atendo clientes. Satie é inacreditável o que eu recebo. Você pode me mandar pra mim? Eu falo, meu Deus, o que é isso? E não é uma mensagem não, é todo dia. Direto, cara. No Instagram direto eu recebo assim. É todo dia. Então assim, será que não dá pra gente mudar essa situação dessa progressão continuada, que político nenhum fala da progressão continuada? Como é que você coloca um aluno que não repete, que ele não é exigido, que ele não tira nota? Os meus alunos, a nota é 8. Ah, tirei 7.5. Outro dia eu reprovei um aluno que tirou 7.5. Falou, cara, você tá me reprovando porque tirei 7.5? Não tô te reprovando porque você tirou 7.5. Eu tô te reprovando porque você não sabe fazer uma estação cardiopulmonar, eu tô te reprovando porque você não sabe fazer uma avaliação pupilar. Por isso, eu não vou deixar você matar pessoas. Não é a nota. Você não sabe esses conteúdos e você vai matar pessoas. Então, o que você acha da progressão continuada? Não chegou a hora de a gente acabar com isso e mudar a história desse país? Boa. Cara, assim, progressão continuada. Eu estudei no Colégio Pedro II, cara, lá no Rio de Janeiro, que é um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro e do Brasil. Na época que eu estudei, a média era 8, menino era menino, menina era menina, banheiro de menino era de menino, de menina era de menina, saia era pra menina e calça era pra menino. Já sabe como é que é hoje, né? Na minha época, o inspetor de corredor, seu Mário, irmão. Se tivesse panguando no corredor, vinha de voadora no teu peito. Volta pra sala, seu vagabundo. É assim. Hoje não, cara. Hoje você tem banheiro neutro dentro de um colégio extremamente tradicional.
você tem meninos usando saia, a média que era 8 caiu para 6, ainda tinha um sistema de jubilamento, não sei se vocês sabem, que o sistema de jubilamento é o seguinte, se você repete 2 vezes a mesma série por 2 anos consecutivos, você é convidado pela instituição a se retirar. Ou seja, você é expulso do colégio, você é expulso da instituição. Hoje você não tem mais esse sistema, você pode repetir quantas vezes quiser. O colégio tem pais que estão tirando os filhos do colégio. Inclusive é uma instituição federal que está em greve agora. Aí eu digo para os professores, engole o choro e faz o L. Porque vocês estavam lá na porta lá pedindo o Lula lá. Agora engole o choro e faz o L. Estão em greve por falta de pagamento, falta de investimento. Inclusive, o PT quer revogar a portaria do presidente Bolsonaro. Porque o Lula agora, o que eles querem? O que o Lula falou assim? Ó, os professores não vão ter aumento. Eu tenho uma proposta para vocês. Diminui a carga horária de trabalho de vocês. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Então, são essas coisas que esse pessoal acaba sofrendo. Mas eu penso realmente numa iniciativa a longo prazo e eu vejo essa questão econômica, além dessa questão educacional, que é um problema crasso e é vital para a nossa nação. Afinal de contas, o patrono da nossa educação é o Paulo Freire, né? O cara que veio com esse sistema pedagógico de oprimido e opressor que realmente arrebentou com a cadeia hierárquica de dentro de uma instituição de ensino, equiparando um professor que é uma autoridade. O professor, ele é uma autoridade. Esquece? Ah, mas a autoridade remete ao período da ditadura. Não, aluno e professor é igual. Aluno e professor não é igual. Nunca foi igual, meu irmão. Nunca foi. Vai parar doente no hospital e descubra que aquele cara que tá fazendo uma cirurgia no teu fígado é um estagiário. Pra tu ver se tu não fica nervoso, entendeu? Por quê? Porque o profissional com experiência, ele transmite autoridade. Então é isso, o mundo é isso desde que o mundo é mundo. Então o Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, o que ele fez? O aluno, ele tem que aprender, mas o professor também precisa aprender com a vida. Muitas vezes, as experiências do aluno fazem com que o professor aprenda. E de fato, eu tenho minha idade, você tem a sua idade. Talvez eu, sendo mais velho do que você, tenho coisas que eu possa aprender com você sendo mais novo do que eu. Beleza, natural. Mas no que diz respeito à teoria, meu irmão, a norma técnica, no que diz respeito à formação profissional, não é formação de caráter, não é experiências da vida, o professor manda, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi assim que nós chegamos até aqui como sociedade. O aluno não pode se colocar no patamar do professor, dizendo que o professor é o opressor, o aluno é o oprimido, e dentro dessa pedagogia a gente tem que colocar todo mundo no mesmo patamar. Não, porque se você coloca todo mundo no mesmo patamar, acontece o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O professor reprova o aluno dá uma cadeirada no professor. Professor que está passando por problemas seríssimos psicológicos. A gente fala muito do professor, da ideologia, da ideologização das nossas crianças, aquela coisa, mas tem muito professor que é vítima. Tem muito professor no Brasil que é vítima desse sistema, onde o professor perdeu a autoridade, o professor perdeu a autonomia e o professor perdeu até o prazer de lecionar. Porque, na boa, irmão, lecionar é para quem tem prazer, não é pelo dinheiro. Desculpa, irmão. A Dona Maria que vai para uma escola municipal, sujeito a tomar uma cadeirada de um aluno mal educado, e tá lá ano após anos. Se você disser para mim que ela tá lá pelo dinheiro, desculpa, irmão. Ela tá por amor, tá por prazer, pela vocação. Mas muitos professores estão abandonando a profissão justamente por essa teoria da pedagogia do oprimido, onde equipara o aluno ao professor. E isso, obviamente, a longo prazo, faz com que nossos alunos sejam idiotas úteis.